Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. É possível deturpar o yoga? É isso que a gente vai discutir durante a live. Eu vou estar falando aqui com o Ramon, ele já deve estar chegando, provavelmente. E aí nós vamos nos debruçar sobre esse importante de ser debatido, que é um tema bastante polêmico, né? A gente ouve muito falar sobre a deturpação do yoga, e existem muitos desafios e dores para nós como professores profissionais que circundam essa questão. Bem-vindo, Ramon! Namastê! Tudo bem, querido? Olá, namastê. Eu tô só vendo aqui a configuração do áudio porque não tá indo pro meu fone de ouvido, Tá, tá no alto-falante. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar. beleza. Será que... Gente, aguardem um instante aqui que eu vou dar uma conferida numa coisa também. Vão batendo no coraçãozinho aí que eu tô vendo que vocês estão mandando ver. Agora agora sim. Eu tava no lugar errado aqui. Você tá me ouvindo bem, Ramon? Beleza, perfeito. Boa noite, Consegui. Sônia. Boa noite, Diogo. Galera, vão chegando, vão colocando aí seu nome, vão deixando seus comentários. Contem pra gente se vocês são já desse universo yoga, são praticantes, são professores. Hoje a gente vai se debruçar sobre essa questão, a gente quer debater junto com vocês, né, se é possível deturpar o yoga ou não. Eu quero me apresentar para quem não me conhece, quem está aí do perfil do Ramon, sou a Renata Freisleb, eu sou biomédica, trabalho com yoga desde 2015 e hoje em dia eu produzo muito conteúdo relacionando, trazendo essa correlação do yoga com a ciência, algo que o Ramon também gosta muito, né? Participou da minha especialização para professores ou mecânica do yoga, está sempre atrás desse aprendizado também, de criar essa conexão. E hoje, apesar da gente gostar muito de falar sobre essa parte científica, vai ser um papo mais filosófico mesmo, né? Mais nessa questão do que muito se é falado sobre deturpar o yoga, sobre distorcer o yoga, o que é yoga, o que não é yoga. Então, a ideia é falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é uma questão muito importante que nos afeta muito como profissionais e até mesmo como praticantes, né, nos causa muitas inseguranças, muitas dúvidas. Então, hoje a gente quer expandir um pouco essa conversa com vocês e a gente vai fazer isso através do react de um texto. Um texto que a gente vai colocar daqui a pouco para vocês verem, um texto do Pedro Kupfer. E aí a gente vai poder se debruçar mais. Bem-vinda, Ju. Bem-vinda, Iraci. Muito bem. Passo a palavra aí ao Ramon, se apresenta para a galera que não te conhece. Olá, pessoal, uma boa noite a todo mundo. Meu nome é Ramon, eu sou professor de Vinyasa Flow Yoga, que é uma linhagem de yoga moderna baseada nos ensinamentos de Krishnamacharya, que, aliás, a gente vai abordar hoje, né, na nossa conversa. É um estilo que combina bastante movimento, sincronizado com a respiração, junto com o foco, né, a concentração. E vou falar um pouquinho da minha história com o yoga, né? Minha história com o yoga, ela foi muito de uma forma mutualística, se vocês me entendem, porque eu vim das artes marciais, né? E principalmente as artes marciais asiáticas, japonesas, chinesas, elas se utilizam muito de exercícios de yoga para complementar a aula, né? Então, durante muito tempo, a minha adolescência toda, eu acabei praticando os asanas, né, as posturas, nas próprias aulas e depois em casa, até que chegou um dia que eu falei, poxa, eu acho que eu quero fazer essa parte oficial, sem ser apenas a parte complementar. E fui procurar um estúdio de yoga e aqui estamos nós hoje em dia. Muito bom, maravilha. Que massa esse caminho aí pelas artes marciais. Eu tenho muito interesse pelas artes marciais. Eu já faço o caminho oposto, né? Eu não pratico, mas eu tenho muito interesse por causa do que aprendi no yoga.
e porque eu sei que eles também aliam muito o movimento com a respiração. Então, por ser tão apaixonada pelo yoga, eu acho que me daria bem com muitas ferramentas das artes marciais também. Ah, com certeza. Elas se complementam de uma forma muito amigável, né? Principalmente se for as que incluem a parte filosófica, porque muitas acabam incluindo coisas como taoísmo, shintoísmo, e acabam se comunicando muito com a própria filosofia do yoga. Ah, muito massa. Então, eu e o Ramon, a gente vive interagindo aí por aqui e comentando justamente essa questão sobre a tradição, sobre um certo conservadorismo, que é algo muito presente no nosso universo yoga. E a ideia de hoje não é de nenhuma maneira falar mal do trabalho de ninguém, né? Então hoje a gente vai estar usando esse texto aí, que é do Pedro Kupfer, mas a gente não está de maneira alguma buscando desmerecer o trabalho de ninguém. Eu super respeito, aprecio o trabalho de todos esses yogis, mas essa é uma questão que é muito importante a gente ponderar sobre, né? Falar de uma maneira aberta, porque é uma questão que ela está no nosso consciente e no inconsciente, muitas vezes, coletivo de nós que estamos nesse meio. Então, é uma questão que ela está realmente permeando a gente o tempo todo e sempre volta e bate. A gente vê muitas, seja na internet, a gente vê muitas postagens criticando muitas vezes o yoga, aquilo que poderia ser uma deturpação do yoga, ou então defendendo, né? E esse texto se propôs justamente a falar sobre isso. Ele se propôs a falar sobre a criatividade versus a tradição e onde que a gente começa a deturpar o yoga. Por isso que a gente achou interessante pegar esse texto para, a partir dele, a gente poder elaborar aí os nossos pensamentos, né? Seja um contraponto ou uma concordância com relação ali ao que o texto traz. Não é isso, Ramon? Sim, com certeza. Cada um aqui tem uma visão sobre esse assunto, até mesmo o Pedro tem uma visão diferente da nossa e acredito que cada visão pode acrescentar alguma coisa, né, Com sobre esse assunto específico. Exatamente. Galera, vão batendo no coraçãozinho aí, ajuda muito a gente essa interação de vocês. Clica na flechinha que tá aí do lado, também aproveita e manda para todo mundo que você acha que vai se interessar sobre esse tema. E vamos debater hoje como vai funcionar essa live. É realmente uma live que a gente quer vocês interagindo juntos. Isso vai acrescentar muito na nossa conversa, vai deixar a conversa mais rica. Então vocês não precisam esperar um momento para falar, vocês podem ir comentando junto com a gente, sempre aí nos entremeios, entre a minha fala do Ramon, a gente vai estar trazendo os comentários de vocês para a gente se aprofundar dentro daquilo que foi trazido, ok? Então é uma live comunitária aí, participe em geral. Isso aí, E gente. envia para... A conversa nessa nossa. Isso aí. Muito bem, gente. Então vamos começar colocando ali qual que é a proposta, o que se propôs o texto a falar. Eu até separei aqui para estar mostrando um pedacinho para vocês. Vamos ver se dá para enxergar aqui. Então, esse texto está disponível no site do Yoga Pro. Você conseguiu colocar aí, Ramon, para o pessoal no link? Não, não consegui, mas dá para colocar aqui nos comentários. Que aí o Tá. pessoal clica e depois dá uma olhada. Se alguém quiser acompanhar ao mesmo tempo, já está aí o título. Você jogando no Google, você vai achar bem facilmente esse texto, até porque é um site que é muito conhecido aqui no Brasil. Então vai ter muitos acessos aí para a gente poder ir acompanhando. Ou vocês podem ir acompanhando aqui junto com a gente mesmo. Então, qual foi a pergunta inicial desse texto? A pergunta foi: qual o limite entre a criatividade e a tradição? Até onde a gente pode usar nossa liberdade pessoal como praticantes ou instrutores sem deformar o que a gente aprendeu com os nossos professores e nos mantendo fiéis aos mestres ancestrais? Então, há uma linguagem, quando a gente fala dessa questão de não deturpar, ou o que a gente chama, o que eu e você, né, Ramon, chamamos de uma posição conservadora, ela vai sempre remeter a essa questão dos mestres ancestrais, né? Tem que haver essa origem, esse apego em algo de certa forma sagrado. Então, isso é bem presente nesses textos e posts e linhas de pensamento que defendem essa posição. E dentro disso, então, uma das primeiras colocações aí que o texto coloca é que a gente tinha uma homogeneidade maior na maneira em que ele era transmitido,
E mais nas últimas décadas, a gente não tem tanta homogeneidade, pelo menos essa é a impressão que passa. Eu penso, não sei o que você acha, amor, mas eu penso que pode ser de fato uma impressão. Até porque se a gente considerar a maneira como a gente vive hoje e essa loucura que é a comunicação e como a gente está com informação o tempo todo, de todos os lados, realmente a impressão que dá é que surge um yoga novo a cada 4 horas. Sabe Sim. aqueles dados demográficos? A cada 4 horas no Brasil surge um estilo de yoga novo. Olha, eu não duvido não, viu? Se você olhar para o Instagram, provavelmente vai encontrar alguns novos. Então, eu acho que pode ser realmente uma impressão. A gente não sabe exatamente se isso aconteceu ou não aconteceu no passado. Porque o que chegou até nós não foram todos os yogas e jamais vão chegar todos os yogas aí que existiram. Eu penso que cada lugar onde o yoga, qualquer yoga foi trazido, para cada coletivo no qual ele chegou, talvez para cada pessoa, mas pensando mais nessa parte do coletivo, ele se tornou um yoga, de certa forma. É claro que existe uma sistematização, mas existe essa parte que é o encontro. O yoga se compõe desse encontro entre aquele que está passando e aqueles que estão absorvendo, praticando juntos. Então, ele toma uma nova forma. Eu não sei com vocês, a cada turma que eu vou dar aula é totalmente diferente. Sim. É interessante você falar desse modo, porque o próprio yoga, quando ele veio para o Ocidente, através do Vivekananda, ele trouxe o Yoga Rajas, né? O Raja Yoga, sem a parte do Hatha Yoga, ou seja, sem a parte das posturas, porque ele vinha de um contexto onde as posturas eram feitas de formas muito agressivas e de uma forma muito mais devocional do que de uma forma a se exercitar ou manter a forma ou saúde, etc. Ele veio até o Ocidente e falou: aqui está o Raja Yoga, esse é o yoga que vocês têm que praticar. Esse Hatha Yoga, que pode ser traduzido como yoga de força ou literalmente como yoga de violência, ele falou: não façam isso aqui. Esse aqui vai levar muito tempo para vocês se aperfeiçoarem e os benefícios não são tão bons. Foquem no Raja Yoga, e você vai ser feliz. Beleza. Ele já veio, então, aqui para o Ocidente, trazendo a visão dele sobre o que é o verdadeiro yoga. E essa visão acabou moldando outras pessoas aqui no Ocidente sobre o que era o yoga. Então, quando você para pensar na própria raiz da palavra yoga, yoga quer dizer união, né? Ela vem do termo sânscrito yud, que é um tipo de raiz, e significa união. Então, para Vivekananda, naquela época, naquele contexto, isso para ele era a união do yoga. Isso era ser integralmente o yoga. E era uma visão que moldou bastante o yoga como a gente vê hoje em dia, que, é claro, é totalmente diferente do yoga do Vivekananda naquela época, e ele realmente continua a evoluir. Sim, o tempo todo, né? Ele vai mudando. O Daniel trouxe uma questão bem interessante, que eu acho que talvez a gente possa se adentrar até um pouco melhor, talvez mais tarde no decorrer dessa conversa, mas dá para a gente já dar, quem sabe, uma pincelada sobre os yogas que são apenas formas para ganhar nicho de mercado. Aí você fala isso, eu já penso, bom, esse é o yoga no sistema capitalista, né? Assim, tamo aí. Esse é o capitalismo. Então, assim, o yoga, se a gente pensar o yoga e a gente for acompanhando o processo histórico, ele sempre vem geralmente de encontro a atender alguma questão que está presente no quê? No momento, no agora, naquela época, naquele dado momento, certo? Hoje em dia, o que está acontecendo é cada vez mais isso mesmo. Buscar entender esse nicho de mercado. E aqui eu não estou fazendo nem um juízo de valor. Eu não falo nem que é certo e nem que é errado. Eu estou falando que esse é o momento. E é essa a questão que eu acho que é dessa forma que eu consigo ver que é muito natural que isso aconteça. Porque é assim e sempre foi assim. E como você citou,
Vivekananda, que já veio com uma certa visão, com uma certa proposta, que influenciou outras pessoas. E nós vamos ter na história muitos mestres, hoje a gente vai citar alguns deles que estão aqui presentes no texto, e que vão sempre vão receber uma perspectiva, dentro de já uma outra geração, uma outra proposta, muitas vezes vão alinhar e ter até uma nova visão e vão passar para frente. E essas transformações, elas são contínuas. Eu acho que elas estão sempre acontecendo. Se você quiser colocar isso sobre esse comentário. Sim, essas transformações, elas estão sempre acontecendo porque é aquilo, cada pessoa pratica o seu yoga. O yoga da Renata não vai ser a mesma yoga do Ramon. Tanto que você criou seu próprio sistema, né? O Sapiens Yoga baseado no que você achou útil, que poderia acrescentar no yoga. E eu faço a mesma coisa com o meu yoga, que não tem um nome ainda, além da escola que eu faço, mas que usa basicamente as coisas que eu já aprendi na minha vida, seja pelas artes marciais ou seja pelas minhas próprias experiências mesmo de vida. Então, não existe realmente um yoga, entidade yoga em si. Existem milhões e milhões de pessoas porque milhões de pessoas praticam yoga. Sim, exatamente. E realmente a gente tem muitas linhagens, e temos muitas linhagens que são conhecidas e que são enxergadas, vistas como tradicionais, né? Linhagens diferentes. E é mais ou menos sobre isso que se propõe o texto a falar. E eu acho que a proposta do texto ela é inteligente nesse sentido, porque ela se propõe a pensar em que hora, então, que a gente perde a mão, né? Ele se propõe a pensar isso. Aí, por mais que seja um posicionamento talvez diferente do que eu tenha em muitas partes, eu acho a proposta muito interessante. Eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês aqui se alinhando de que forma que esse texto tentou trazer essa situação, né, desse conflito entre a criatividade, a nossa criatividade como professor, como praticante, e a tradição. Então, eles usam o quê? Uma descrição do ensinamento do Krishnamacharya e as diferentes interpretações e abordagens que seus discípulos Iyengar, Pattabhi Jois e Desikachar fizeram desse ensinamento. No texto, eu estou mostrando aqui alguns trechos que eu achei, é um texto longo, né? Então a gente tirou aqui alguns trechos para comentar. Ele fala que, paralelamente à crescente popularização do yoga, né, foram muitas vezes as leituras contemporâneas, a visão e a metodologia de ensino, na opinião aqui do nosso autor, foram esquecidas ou deixadas de lado em favor da execução das técnicas. E, na opinião dele, muitas vezes isso faz com que a imagem do yoga apareça tolhida, rasa e unidimensional. E aí ele vai se debruçar, né, citando aqui este livro do Srivatsa Ramaswamy, não sei se eu falei certo, do Vinyasa aí, né, Ramon? E aí ele vai se propor a falar e ele vai contar um pouquinho sobre Iyengar, né, pessoal? Que era, para quem não sabe, um discípulo aí de Krishnamacharya e que desenvolveu o seu método, hoje em dia muito conhecido, de Iyengar Yoga, muito conhecido pelo uso de acessórios, né, de props, mas que aqui aqui na opinião do autor era uma forma agressiva do método que ele tinha aprendido com Krishnamacharya. E que tornou seu yoga muito conhecido e popular. E aí ele explica um pouquinho como que foi nessa criação, né? Com a progressão. Ele não se preocupou, né, tanto com a progressão, o sequenciamento dos asanas, com o uso de contraposturas e com a sincronização completa da respiração. E aqui eu achei muito interessante essa parte do texto aqui, ó, que fala assim: enquanto Iyengar corria o mundo e dirigia uma prestigiosa escola na Índia, Krishnamacharya continua ensinando discretamente e majoritariamente, um a um. Ele nunca viajou para o exterior e nunca quis, mas teve alguns estudantes ocidentais, como Indra Devi, que veio até ele. E assim, fazendo um break, uma pausa aqui no conteúdo da história que está sendo contada, eu achei interessante essa colocação, porque há muito, né? É muito presente como há um juízo de
um juízo de valor mesmo. Nessas questões onde aquilo que é, vamos dizer, mais contido, o que não está sendo feito para atender o mercado mesmo, talvez, o que é um pouco, sabe, é muito mais valorizado do que aquilo que se popularizou. E isso não é só no yoga, mas no yoga é muito comum acontecer isso também, não é? Eles acabam dando um certo valor àquilo que não é divulgado de uma forma muito ampla, né? Quando você para pensar que o Iyengar viajou o mundo e Krishnamacharya ficou ali no cantinho dele, fazendo a coisa dele, você acaba atribuindo valor ao que o Krishnamacharya fez como algo que, ele não estava querendo fama, ele estava querendo apenas difundir o seu conhecimento. Mas aí você para pensar, não é a mesma coisa que o Iyengar estava querendo fazer? Com a diferença que o Iyengar queria difundir o conhecimento dele além das bordas da Índia, né? Então ele viajou o mundo, acabou conseguindo muitos estudantes, e é aquilo, estudante chama estudante, aluno chama aluno. Para não parar, né? Bate-boca, vai falando cada um para cada um, e ele foi conseguindo muitos estudantes através disso. Enquanto o Krishnamacharya, ele preferiu permanecer na Índia, e mesmo assim recebeu diversos outros estudantes. Ele também teve um sucesso nesse sentido de uma forma tremenda. Exato. E aqui eu sinto, né, aqui colocando totalmente a minha opinião aqui, gente, mas que não há um certo, um errado. São escolhas diferentes de trabalhar os seus yogas, né? E o que influencia, eu sinto que o que influencia muitas vezes a gente a pensar dessa forma é a moral e principalmente para nós que estamos aqui falando, né, brasileiros e tal, a gente tem uma grande influência da moral cristã e aí a gente tem esse olhar mais duro para essas questões, principalmente que vão se relacionar a aquilo que vai buscar uma fama, que vai buscar... Né? A gente tem essa coisa de ser mais contido mesmo. Parece que isso é mais bonito. O altruísmo nos é vendido dessa forma, né? A pessoa que é altruísta é aquela que faz sem mostrar, sem... Né? Então, nesse sentido aqui, faz sentido. E a gente está fazendo assim... Não uma crítica ao autor propriamente dito, mas é uma coisa que está presente nos nossos pensamentos. Ela nos permeia, a gente está trazendo atenção para como isso está dentro da gente, como a gente faz esse juízo de valor muitas vezes. A sociedade, ela tem muito essa preferência pelo o humildão, né? Se a pessoa não for a humildona, então ela não tem tanto valor quanto o cara que é humildão. Mas muitas vezes essa pessoa que não apresenta ser humilde, ela está fazendo tanto quanto a pessoa que apresenta, né, essas características mais humildes. É só uma questão de visão mesmo. Sim, exatamente. Muito bem. Bom, voltando aqui à nossa história, ele vai falar um pouquinho mais depois na sequência do Patabi Jois, né, que foi aí o criador do Ashtanga Yoga, né? Ele fala que ele baseou o seu método no livro de Krishnamacharya, perdão, Yoga Makaranda, e o batizou de Ashtanga Yoga, né? E aí há uma diferença, né? Porque segue essa sequência de movimentos rápidos, encadeados com essa respiração deliberada, suave e coordenada, que era central no método do seu mestre, Krishnamacharya. E só que ele coloca aqui que apesar de adotar essas sequências, né, mencionadas nesse livro, ele deixou de fora uma grande quantidade de sequências que foram estudadas mais tarde. Aqui eu quero fazer uma pequena pontuação, aqui uma pequena observação, porque eu estou nesse processo de também estar... eu coloquei um nome aí no meu yoga, né? O Sapiens Yoga. Coloquei um nome e estou trabalhando nessa união do meu yoga de formação. Na verdade, minha formação original foi em Ayur Yoga, que na verdade, apesar de ser a linhagem do Hatha dentro do yoga que eu aprendi lá na Índia, foi uma junção da Ayurveda também. Ela trouxe uma perspectiva ayurvédica sobre o yoga. Então, eu já... Legal. A minha formação ela já foi uma deturpação. ela já foi um yoga diferente já, porque ele
quis trazer essa perspectiva ayurvédica sobre o Hatha Yoga, né? Então, juntando essas duas coisas. E eu, como eu estou fazendo o Sapiens, eu falo para vocês, eu estou trabalhando hoje em dia na minha formação para professores, e é muito difícil. Ou você passa o método, assim, né, de uma forma quase que igual a do que o teu mestre ensinou, ou você realmente vai ter que deixar algumas coisas de lado dentro desses sistemas. Ele menciona aqui que algumas coisas ficaram de fora, e eu sinto, como uma pessoa que está passando por isso, que isso é um pouco natural. Porque é muita coisa, é muita visão, e a gente acaba sentindo que a gente vai experimentar, pelo menos a minha forma é essa, experimentar o que está tendo resultado, quero ensinar várias ferramentas, mas para que cada professor possa aplicar com seus alunos aquilo que sente que melhor encontra com eles, né? Então, nesse sentido, a gente vai experimentando, vai sentindo, e algumas coisas que a gente aprendeu vão ficando no meio do caminho. Geralmente aquilo que talvez para a gente, para os alunos que a gente encontrou não fez tanto sentido, ou simplesmente porque é uma questão de escolha, né? Então, eu acho que também é natural que aconteça isso. Sim, existe uma frase que ela vem do Bruce Lee, mas que ele se baseou nos ensinamentos de Hindu Krishnamurti, que seria descarte o que é inútil, use aquilo que é útil para você, para que no final você tenha algo só seu. Acho que está tendo algum eco no áudio. Tá melhor agora? Deixa eu ver, eu vou testar. Agora tá bom. Ah, beleza. Aqui tava normal. E esse descarte que é inútil para você, o uso que é útil para você, e criar algo só novo é algo que você vai ver em tudo, sabe? O que você fez no Sapiens Yoga é esse tipo de ensinamento. O que eu faço na minha yoga também é esse tipo de ensinamento. E quando a gente para pensar, tudo que a gente faz na nossa vida em relação a adquirir experiência é baseado nisso. Quando a gente lê um livro, a gente pega aquilo que é útil, descarta aquilo que não serve para a gente, e no final essa informação que está contida aqui na gente, a gente vai usar para alguma coisa nossa. E assim funciona o yoga. Assim funciona. É parte da experiência humana, né? Eu sinto que é isso. Sim. Muito bom. A gente, ele falou então um pouquinho sobre como essa prática, a prática do Iyengar, do Patanjali Joyce, né? Ela ficou muito popular de ambos, né? E só que ele menciona aqui no texto que Krishnamacharya incluía práticas devocionais, mantras, meditação, recitação, canto védico, dieta vegetariana, gramática sânscrita, estudo das escrituras do yoga, que é uma dimensão que, na opinião do nosso autor, parece estar ausente na maioria das escolas de yoga da atualidade. Ele coloca que a contribuição de ambos esses mestres ela é realmente inegável, mas que essas metodologias elas são mais centradas em práticas de posturas e respiratórios, o que, na opinião do autor, ele considera um empobrecimento em relação à riqueza das técnicas originais do yoga e que tem se perdido na onda de popularidade dos asanas e dos pranayamas. Sabe o que eu acho muito engraçado de ler esse texto? É que se você pegar um vídeo do Iyengar falando, ele vai falar, ele vai fazer, para você ver como isso está muito presente, assim, é um pensamento que é coletivo. Porque ele mesmo falava, ele fala sobre o asana e o pranayama de uma forma como se o asana e o pranayama fossem a tradição. Então ele coloca isso nas falas dele. O asana e o pranayama, eles sempre existiram, eles estiveram lá desde o início. Eles se perderam. E como se eu estou resgatando. Então, é muito curioso o quanto a gente consegue perceber como é uma questão mais de discursos, certo? São discursos que vão sendo trazidos para legitimar o que está sendo feito, de certa forma, para legitimar, e muitas vezes, novamente, não estou fazendo juízo de valor, gente, de certo ou errado, mas é a forma que se busca legitimar. Hoje em dia, vejam o meu trabalho, eu trabalho aliando a ciência ao yoga. Aliar a ciência ao yoga é uma forma de legitimar o yoga, hoje em dia, na sociedade em que a gente vive. Tá tudo bem, mas
sobre isso, a gente perceber como muitos mestres eles vão ter esse discurso e eles vão dizer, não, isso que eu faço aqui é um resgate. Esse yoga aqui é o yoga certo. É ou não é? Sim, isso acaba acontecendo, mas qual é o yoga certo, né? Porque todos esses tipos de yoga foram criados em um contexto, né? Em um contexto do qual, pelo que a gente já conversou antes, o criador pegou aquilo que funcionava para ele e fez um método que acaba chamando a atenção de pessoas que têm uma sintonia com esse método, né? Por exemplo, eu posso citar Mati Yazrati, que era uma aluna de Patabi Joyce, ela era uma aluna assídua de Ashtanga, só que depois de um tempo ela percebeu que esse estilo acabava machucando ela um pouco. Então ela Uhum, começou a se aperfeiçoar em Iyengar Yoga. E uhum, quando ela se aperfeiçoou em Iyengar, ela combinou esses dois métodos do uso de acessórios, né, com o uso do yoga mais rápido, mais fluido, com respiração, e basicamente a maior parte dos estilos modernos que você vê hoje no yoga são baseados em como a Mati Esrati começou a mudar essa parte dogmática de não, o Iyengar só usa acessório, não, a Ashtanga nunca vai usar acessório, só vai usar isso, porque ela fez aquilo. Ela descartou o que era inútil para ela, pegou o que era útil e com o tempo foi criando algo só para ela que, pelo visto, chamou a atenção de muita gente, até de nós mesmos. Né? exatamente. Muito legal, né? A gente olhando para a história, o que a gente percebe é isso. A gente percebe essa grande diversidade que a gente encontra dentro do campo do yoga. Muito bom. O Daniel, eu tinha perdido o comentário aqui, acabou ficando preso aqui nos meus comentários. Daniel, tomara que você esteja aí ainda. Ele falou: como estão falando sobre a proposta e a tradução, existe uma relação quase invisível com o ciclo circadiano do planeta, onde une a realidade individual com a cósmica, certo? Então, acho que ele quer colocar, me explica melhor aí, Dani, para ver se eu entendi, ou se o Ramon quiser comentar também, mas acho que é essa questão onde vai correlacionando aquilo que cada um, né, a realidade de cada um com o do todo. É mais ou menos nessa linha, será que você quis dizer? Ah, e a Luísa perguntou, você já respondeu a Luísa ali, né? Mati Esrati é uma israelense. Ela, infelizmente, faleceu em 2019, acho. Incrível. Nada. Se o Daniel ainda estiver aí, eu vou falar um pouco sobre isso, que realmente yoga ela é uma prática integral. Então, muitas coisas que você acaba vendo em outras disciplinas, como a parte de medicina chinesa ou a parte do ciclo cicloadiano, acaba sempre conversando um pouquinho um com o outro, porque é aquilo, o ser humano é o ser humano. Ele vai ter dois braços, duas pernas, às vezes alguns vão ter mais, outros menos, mas na essência acaba sendo isso mesmo, e a gente se comunica muito dessa forma. E o yoga sendo uma prática mais holística, né, mais integral, que combina vários outros tipos de elementos, seja na parte da respiração, na parte do foco, tudo isso se comunica, de certa forma, com o cérebro, com o sistema nervoso, e o nosso próprio corpo também se comunica com o exterior. Por exemplo, quando está de noite, o nosso cérebro ativa hormônios que induzem ao sono, né? E quando está de dia, a gente recebe a energia do sol que forma para a gente vitaminas na qual a gente se energiza. Então, de certo modo, a gente depende do universo para sobreviver. Porque a gente faz parte do universo. Eu acho isso um Isso. pensamento bem bonito. Eu gosto de ficar com isso na cabeça. Isso mesmo, eu gostei pra caramba da onde a gente chegou. Muito bom. A Luísa falou, ó, que conversa gostosa. Obrigada, que bom que vocês estão gostando. Batam no coraçãozinho aí, ó. Não esqueçam de Isso aí, compartilhar. gente. Vamos engajar. Engaja bastante, que ajuda a gente aí continuar. A gente vai continuar ainda mais um pouco o papo. Eu quero mostrar mais um pouquinho aí do que eu separei para vocês. Uns trechos finais aqui do texto. Ele fala sobre essa ênfase que é dada à prática
E ele coloca como há uma certa indiferença em relação à visão e ao ensinamento fundamental do yoga, com os praticantes mais centrados na execução das técnicas, do que na aplicação dos valores do yoga na vida. Galera, se vocês concordarem e se vocês acharem interessante, comentem, tá? E realmente pode haver eu acho que pode haver realmente um maior centramento aí na execução das técnicas, mas talvez não sei se necessariamente essa questão da aplicação dos valores do yoga na vida. O que é que quando a gente vai estudar, eu penso que quando a gente vai estudar, vamos falar então de yamas e niyamas, certo? Se a gente for olhar para yamas e niyamas, são conceitos magníficos, eu acho lindos, propostas incríveis, mas que se você olha de uma perspectiva histórica, você consegue entender de uma forma um pouco mais, por falta de uma palavra melhor, eu vou usar racional, mas é de uma forma mais racional, talvez, o porquê daquilo ter surgido naquele momento, né? E talvez... Uma forma mais contextualizada, né? Contextualizada é melhor. É que eu queria contrapor com devocional, né? Só que quando a gente fala de yoga, a gente está falando também de um campo que é, de certa forma, religioso, ainda que não seja uma religião. A maneira como a gente se relaciona com o yoga, ela parece muito religiosa, muito fervorosa, especialmente quando a gente vê esses pontos que são trazidos, né, de querer conservar uma tradição e uma tradição específica, essa luta entre uma coisa que é a melhor e a outra, e eu acho que aí talvez caiba falar sobre a intolerância. Se a gente vai pensar o yoga como religião, se você enxerga dessa maneira, tudo bem, pode ou não enxergar, cabe a gente falar sobre intolerância com outras visões, com outras formas de pensar o yoga. E esse texto vai se propor justamente até ele vai colocar ali na fase mais final, de como talvez, na opinião do autor, o que a gente poderia mexer, o que a gente poderia ser criativo, seria com relação às técnicas, à aplicação das técnicas, e o que a gente não poderia tanto mexer seria com relação a esses valores. E aí, se você quiser comentar primeiro o que você acha sobre isso, depois eu faço aqui o meu comentário. Os valores do yoga, eu gosto de ver eles de uma forma não eurocentrística, né? Porque na Igreja Católica, em outros tipos de religiões mais ocidentais, a Explica. gente tem os dogmas. É eurocentrismo para quem não vai saber o que é, por favor. Ah, tá. É o que o nome diz, é algo mais centrado no europeu, né? E as religiões europeias, elas têm um viés mais voltado para a parte regras. Isso é um dogma, isso tem que ser feito, porque se não ser feito, você vai ser castigado. Agora, na parte mais oriental, na parte mais asiática, indiana do assunto, a gente vê mais como sinalizadores, mais como mediadores. Por exemplo, se você fizer demais isso aqui, vai acontecer tal coisa. Então, faça menos disso aqui para que tal coisa aconteça menos. Entende? E quando a gente vê sobre o contexto histórico da situação, a gente vai em um dos yamas e niyamas chamado Brahmacharya. Sim. O Brahmacharya, eu sei que você está sorrindo. O Brahmacharya, quando você vê o contexto histórico, ele é basicamente celibato. É basicamente você se abster sexualmente, né? Mas quando a gente começa a repensar sobre esse contexto, sem ser de uma forma mais dogmática, a gente vê como uma forma de equilibrar a sua energia, seja ela sexual, seja ela criativa, etc. Mas aí quando vem alguém super hiper conservador falar comigo, eu pergunto, ei, como é que tá então o seu celibato? Tá tranquilo? Às vezes é assim que dá para falar. Você pega na contradição. Ai, ai, assim é um bom jeito de conversar. Muito bom. Quando eu penso sobre essa questão, né,
que é justamente o que o texto vai colocar sobre você poder mexer nas técnicas, né? E não poder mexer, né, nessa questão dos valores, na aplicação dos valores. Eu acho que é importante ponderar duas coisas. Com relação, eu de maneira alguma vou me opor à disseminação dos valores. Inclusive, como eu estou preparando uma formação, então dentro da formação, se você quer, não precisa, mas se você quer ser, por exemplo, registrado por uma certificadora, existem diretrizes que você tem que tomar. E eu acho que essas diretrizes, elas são importantes. Eu acho que qualquer aluno alguém que vai se formar professor de yoga, tem que conhecer aquilo que está lá. E dentro daquilo que está lá tem história do yoga, filosofia do yoga. Eu acho importante todo mundo conhecer isso, ok? Mas é como você falou, não necessariamente essa visão ela precisa ser dogmática. Você pode conhecer para você se contextualizar, para você entender esse processo histórico que é o yoga, essa tradição incrível, milenar, que chegou aí até hoje, tem toda essa força. E eu acho que é importante a gente conhecer. Então, coloco isso. Mas também, eu acho que quando a gente coloca as escrituras num lugar muito mais alto do que as técnicas, isso é um sintoma de uma visão extremamente dualista, que é uma visão que separa a mente e o corpo, que está muito presente, inclusive para a gente, aqui novamente trazendo brasileiros, temos a religião católica, ela é muito presente essa visão dualista, onde existe um céu, existe o corpo, que é o pecador, a gente, né? Então a gente tem que cuidar muito com essas coisas do corpo, né? Em vários sentidos, e se pode enxergar o yoga dessa mesma forma, né? Como a gente enxerga, assim, nesse sentido de o corpo é uma coisa mais baixa, é uma coisa pior, né? Menos elevada. É algo a ser descartado. Sim, exato, a ser superado, transcendido. Superado. Então, é uma visão, só que a gente tem que entender que é uma visão, não é o único jeito de enxergar o yoga. A gente pode enxergar o yoga, né, com essa visão monista, essa visão onde o corpo e a mente é uma coisa só, onde você é o corpo. Você não é uma alma, um algo além, uma essência, você é o corpo. Você pode enxergar o yoga dessa forma também. Depende de como você está lendo as escrituras. Sim. E acrescentando ainda mais essa conversa maravilhosa, as pessoas elas têm prioridades nesse mundo que a gente vive hoje em dia, né? E quando a gente vai para uma aula de yoga, vamos dizer aqui, a gente nunca praticou yoga, a gente quer fazer alguma coisa, a gente vai lá e começa a praticar yoga. Só que aí, em um dia, você vai ter uma aula bem física, né? Bem Hatha Yoga, e aí no próximo dia você vai ter, sei lá, uma semana de aula só sobre as escrituras de yoga. Sabe, isso não dá muito certo na prática. As pessoas têm prioridades na vida delas e o yoga, ele age como um método muito bom para você aprimorar a sua saúde, seja ela física, mental, espiritual, e através das posturas, né, é um modo em que a gente consegue aprimorar muito o nosso físico. Só que a gente aprimorando o nosso físico, a gente também aprimora a nossa mente, que também aprimora o nosso espiritual, né? E assim vice-versa. Aí a mente vai ajudando o corpo, que vai ajudando o espírito, aí o espírito vai ajudando a mente, porque tudo no final é uma ferramenta só. É tudo conectado. Se você enxergar dessa forma, que é uma coisa só, não tem por que você colocar as práticas, as asanas e os pranayamas num lugar mais baixo. Não tem porquê. Sim, e se você quiser procurar saber mais, você vai precisar fazer um curso de formação ou um workshops, porque não dá tempo. É muita coisa para ser explorada. A gente está aprendendo ainda, eu, Renata, porque Sim. tem muita coisa ainda para ser explorada. Eu não consegui saber tudo no meu curso, nem
nas minhas outras formações, Renata também não conseguiu, você também não vai conseguir saber tudo sobre a filosofia do yoga quando você se formar, porque é algo que leva muito tempo. Então, a gente precisa pegar as prioridades primeiro sobre o que aquelas pessoas querem, para depois ir para outros tópicos. Se a sua prioridade, por exemplo, é a parte filosófica, vai ser mais interessante você procurar alguma parte de Bhakti Yoga, por exemplo, que é uma parte mais devocional e menos física do yoga. Agora, se o seu foco é também aprimorar o seu corpo, a sua mente, através de práticas físicas, né? Então você vai encontrar um acolhimento melhor no Hatha Yoga. Uhum, sim, e nas outras linhagens que descendem disso, né? Sim, eu falei Hatha Yoga no sentido de físico. Sim, com certeza. Mas é isso mesmo. Eu acho que até pode para alguns alunos, talvez alguns alunos gostem mesmo de passar bastante tempo falando sobre filosofia, mas outros não vão se encaixar mesmo nisso. Vai depender um pouco de quem você está atendendo. E eu acho que realmente a gente vai compor a forma da gente trabalhar nesses encontros. E inegavelmente é aquilo que você falou. A maior parte das práticas que a gente vê hoje em dia, elas são mais centradas realmente na realização das técnicas. Isso, agora é uma perspectiva minha, eu acredito que tem muito a ver com o nosso estilo de vida. Nós temos um estilo de vida onde as pessoas elas estão exauridas de tanto receber e consumir informação. Então, assim, é lindo, maravilhoso, a filosofia do yoga é incrível, mas, em geral, o que toca mais as pessoas, o que elas estão precisando, às vezes, mais é se conectar um pouquinho com o corpo delas, através de movimento, através da respiração, porque isso é, se você olhar o dia da pessoa, o que ela menos faz. Ela passa mais tempo recebendo informação e sintetizando muitas vezes do que de fato se conectando consigo nesse sentido mais físico aí que a gente está taxando, né? A gente pode falar dessa forma para tentar, para estudar o caso, mas eu acho que é importante lembrar que dá para a gente pensar nisso como um todo. Quero trazer aqui esse exemplo do texto, exatamente do que a gente está falando aqui, porque a próxima parte que eu tinha separado era quando eles falavam aqui, falavam no texto que Krishnamacharya, como muitos outros professores comprometidos com essa tradição maior, era profundo conhecedor e capaz de recitar de memórias longos trechos das Upanishads, do Bhagavad Gita, do Yoga Sutra e outros textos essenciais da nossa tradição. Aí vai de encontro exatamente o que a gente falou por último, né? A gente coloca num lugar mais elevado as escrituras e deixa as práticas como uma deturpação, talvez, ou algo que perdeu uma essência. Né? Exatamente. Bom, galera, eu acho que do yoga, daqui do texto que a gente separou para falar, era basicamente isso que eu queria comentar. O trecho final, né? Ele vai falar exatamente aquilo que a gente já colocou, que na opinião do autor, o que ele acha que não cabe é tentar mudar ou aperfeiçoar esse meio de conhecimento que é a visão do yoga, mas que nós poderíamos aplicar, né? Aqui no parágrafo acima você vai ver. Sobre as técnicas, podemos aplicar a criatividade, tá? Então, como a gente já deu ali nossa opinião, né? Vocês podem dar de vocês também, vamos adorar saber o que vocês pensam sobre o assunto, mas é mais ou menos nesse sentido que eu enxergo. Quando eu vejo textos, posts, e a gente vê bastante coisa nesse sentido que a gente, né? Essa perspectiva da internet, eu não vejo tanto mais essa perspectiva pessoalmente. Mas na internet a gente vê bastante as pessoas taxando assim. E acho que tem muito a ver com isso, com essa separação muito grande que se faz. E você vai ver que vai ter alguns mestres aí, voltando para a história lá do Iyengar, que vão falar que Asana e Pranayama esteve lá desde a origem e que vão chegar com todo aquele valor, falar assim, ó, dá valor isso aqui, dá valor isso aqui. Assim como, de certa forma, a gente também está fazendo agora. E isso são perspectivas, isso são visões de mundo do yoga. Então, não tem como, acho que é
não tem como não mexer nisso, porque é parte dessa experiência de transformação que tudo, o yoga e tudo mais sofre, né? Existe um livro chamado Yoga Body. Você já ouviu falar, Renata? Yoga Body, acho que eu não lembro agora, acho que não. É um livro muito bom, onde um pesquisador reuniu várias evidências, né, de como o yoga, na parte física, ele foi se moldando através da história. E não era algo fixo, como essa postura tem 3.000 anos, essa postura tem 5.000 anos. Não, muitas vezes essa postura acabou vindo de uma necessidade dos indianos de, na área depois da colonização da Inglaterra, de Uhum. ter alguma forma de se aprimorar fisicamente, ou então, entre conversas entre educadores físicos de outros países, acabaram aprimorando e incrementando certas técnicas da educação física no yoga, e o yoga também incrementou na educação física. Por exemplo, a gente pode citar aqui mesmo Krishnamacharya, ele era bastante amigo do Ghosh. Eu vou botar aqui o nome no comentário. Esse aqui é o sobrenome dele, eu não estou lembrado agora de cabeça o primeiro nome, mas vocês vão encontrar. Ele era um fisiculturista, era um halterofilista. O cara, se você ver as fotos dele, ele era fortão. E ele também era um professor de yoga. E Krishnamacharya e Ghosh ensinavam no mesmo palácio, que era o Palácio de Mysore, né? E os dois eram muito amigos, sendo que Krishnamacharya vinha até Ghosh para pedir ajuda sobre técnicas, né, em que como o halterofilismo poderia ajudar na yoga, e Ghosh vinha até Krishnamacharya perguntar sobre como o yoga poderia ajudar ele na parte do fisiculturismo. Então Sim, você vê aí como essa relação de amizade, nessa relação mútua de mutualismo, conseguiu formar o yoga que a gente tem hoje. Então o yoga, na verdade, ele é um livro aberto que ainda está sendo escrito. Não tem exatamente. não tem isso de que não, isso aqui é algo fixo que sempre existiu. Não, ele ainda está existindo e ainda vai continuar existindo por muito tempo, enquanto ainda estiver sendo escrito. Exatamente. É muito lindo, adorei isso que você compartilhou, porque a gente vê que hoje em dia daí os discípulos de Krishnamacharya vão falar que você não deve misturar o yoga com outras coisas. Então, é muito engraçado como quando a gente para analisar tudo que os mestres, que essas pessoas que fazem esse, que reproduzem esse discurso fizeram, geralmente foi alguma distorção, entre aspas, né? Alguma distorção, porque eu não acho que é distorção, mas colocando essa palavra dessa forma. Houve um encontro com outras coisas, com outras experiências, com outras pessoas dentro daquela época que eles viveram e houve uma transformação. E aí se tornou uma linhagem. Que aí, dentro das linhagens que ficaram conhecidas, algumas ficaram mais conhecidas, outras menos, outras ficaram lá escondidas. Já pensou, daqui a pouco, alguém, daqui a alguns anos, encontram lá uma linhagem que é de hoje, que alguém fez, que não tem muita repercussão, e vamos pensar, olha isso aqui é ouro, esse daqui é um yoga que ninguém conhecia, é um yoga super especial. Isso pode acontecer ainda, isso que eu acho que é Ah, é o importante. yoga com cabras. Yoga com cara, yoga com cerveja, esse é o beer Yoga yoga. com cerveja. Muito bom. Então é isso que a gente é muito, tem uma amiga minha que falou uma coisa também que eu acho muito interessante. Nós somos muito saudosistas, né? O ser humano tem mania assim de falar muito do passado, como se o passado fosse grande coisa, muito especial e menosprezar o agora. Isso também é uma característica muito nossa, muito presente aí em todos esses discursos. O saudosismo ele acaba atuando dessa maneira, né? Mas a gente não está no passado, a gente não mora no passado, a gente está agora, a gente está aqui no presente. E a gente tem agora ferramentas que no passado não existiam. Então vamos usar essas ferramentas para conseguir aprimorar o que já é bom, sabe? Sim, Tem coisas que são boas e que podem ficar ainda melhores com o que a gente tem hoje e que o que a gente vai ter no futuro. que venham a somar, né? Exatamente. É, Muito.
A Luísa colocou um comentário aqui. Outro dia vi uma aula de educação física onde o professor dizia que aprender a isolar as musculaturas no exercício físico era herança dos indianos. Acho interessante, olha que legal. Ela É, e ela, conectava aí. Pode falar. é, é que ela citou exatamente a parte que eu lembrei quando ela falou esse comentário, que é a parte do vácuo, né? A parte do Diana Banda, o Nauli Cria, porque isso foi uma herança dos indianos, que os halterofilistas, né, conversando, foi uma conversa muito legal entre eles, pegaram e aperfeiçoaram para o que funcionava para eles, né? E quando você vê a similaridade, é basicamente a mesma coisa. É o mesmo tipo de treinamento. E hoje em dia a gente tem métodos como na fisioterapia, o método hipopressivo, na qual você utiliza a mesma técnica também dos Naulis, do Uddiyana Bandha, que são selos, né, que também tem a ver com esse vácuo do estômago, para uma série de benefícios. Sim, exatamente. É muito, muito curioso como vem vindo essas conexões, né, constantes aí. E eu acho que é uma boa reflexão para a gente trazer agora para esse momento, né? Para a gente estar fechando aqui a nossa conversa, é de como o yoga, o que tanto se fala, né? O yoga é para todos, o yoga é para todos. Eu acho que é você tentar manter uma única forma. Imagina você tentar extinguir todas as outras formas de yoga e manter só aquela forma que é a forma da tradição. Isso não casa com a ideia do yoga para todos, né? Porque todos somos diferentes, né? Somos Exatamente. muito, né? E eu acho que é preciso olhar para o yoga dessa forma também. Esses encontros e essas diferenças, elas vêm aí para realmente deixar o yoga para todos, tornar o yoga, né? Exatamente, o yoga ele é algo muito bom para todo mundo. Se todo mundo praticasse yoga, o mundo seria um local bem melhor. Mas todas as pessoas, cada pessoa é diferente. Cada pessoa é um indivíduo. E cada pessoa vai praticar esse yoga de uma forma diferente, por mais similar que ele pareça para você visualmente. Né? Uhum. Mas isso eu acho uma coisa linda, eu acho maravilhoso ter essa diversidade tão grande. E manter as tradições é algo que eu sempre falo, né? O pessoal já sabe que eu falo sempre. Não é guardar as cinzas, mas sim manter a chama acesa, né? A chama ela está sempre mudando, mas ainda é aquele fogo, sabe? Ainda é importante você manter o fogo. Então, é sempre importante você manter sim as tradições, porque foi onde a gente começou, né? Então, estude elas antes de saber o que funciona para você e o que não funciona. Muito bom, perfeito. Eu acho que fechou assim a conversa com chave de ouro. Maravilhoso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário ainda, a gente deixa esse momento final. Mas eu acho que foi feita aí a síntese que a gente precisava. Vou deixar salva a live para a galera poder assistir também depois. Quem E, no meio do caminho, vamos deixar salvo. Se eu conseguir salvar ela aqui, posto até no YouTube depois, que acho que foi uma conversa muito massa e muito proveitosa. Agradeço de coração aí, enquanto o pessoal vai mandando aí, se tiver alguma coisa, quero deixar meu agradecimento especial aí para o Ramon, que topou. Nessa loucura, né, que tava o dia, correria, desde ontem a gente tentando se acertar, cada um hoje já mais. foi louco. Nossa, um mais atrapalhado que o outro, né? Muita correria, mas deu tudo certo. Gratidão mesmo. É aquilo, né? Hoje é com emoção ou sem emoção? Hoje foi com emoção. Isso mesmo, bem assim. Renata, Ai, agradeço demais e com certeza a gente vai fazer mais vídeos. Se preparem, porque tem muito assunto ainda sobre yoga que a gente pode falar. com certeza. Ai, deixa eu não esquecer de convidar o pessoal para o meu workshop. Gente, dias 1, 2 e 3 de maio, a gente vai ter um workshop gratuito online, Princípios da Biomecânica Aplicada ao Yoga, para quem gosta de fazer essa conexão da ciência com o yoga, mais uma forma da gente
compreender, da gente também estar legitimando ou repensando toda essa estrutura. Acho que o Ramon fez aquela vez, não fez? Você chegou a fazer esse workshop? Fiz, Ou você foi direto para o curso? fiz. Fez, né? Não, Mas eu tive que dar aquela testada para saber, né, se, será que vale a pena? E, ó, valeu muito a pena, hein, gente? gente, 3 dias vocês levam um certificado, tá? Se inscrevam lá pelo link da minha bio, @RenataYogaBR. Então, espero vocês nesse encontro também. Obrigada, Diogo. Gratidão. Gratidão. O Diogo falou sobre a nossa live. Conteúdo muito pertinente. Gratidão pela disponibilidade, foi muito boa. A Mara agradeceu, o Daniel. Mara falou que vai estar lá no workshop e o Diogo que já fez e que recomenda. Muito bom. Obrigadão, gente. Obrigadão pela força, pela companhia. Gostamos muito de debater aí com vocês. Eu gostei. Eu amei, gente. Muito obrigado por todo mundo que esteve aqui. Obrigado, Renata. Obrigado por toda essa oportunidade. E tamo aí. Gratidão. Beijo. Beijo, meu querido. Namastê. Boa noite. Beijo, Eu tô gente. com só Namastê. a live inteira, assim, ó, escorregando. Gratidão, É com namastê. emoção. Namastê. Um beijão para todos. Tchau, gente.